Podcast ACIAS, 30 anos de atuação aqui no nosso município. Hoje recebendo a ex-presidente da Associação Empresarial, a Carmen Tomazeri. Bem-vinda, Carmen. Ai, obrigada. Carmen, anos e anos aí de atuação da ACIAS, né? Agora estamos em 30 anos, a comemoração nesse mês de julho. E você fez parte da história, faz parte ainda, né? Convive com a associação, participa também de momentos de debates, momentos importantes aqui de decisões. E o desenvolvimento da nossa cidade faz parte também, e com certeza a ACIAS muitas vezes colaborou para esse desenvolvimento, na intervenção de melhorias via prefeitura, levando as demandas do empresário, enfim, cobrando também de deputados, sendo uma ponte e um elo bastante importante, né, para a nossa comunidade. Onde há uma associação, há uma força, né? Então, a ACIAS nasceu na época porque a gente não tinha muita força, o norte não tinha muita força em relação ao sul do estado. Então, a gente precisava de demandas e precisava de ajuda para o norte. E aí, precisava de associações, de força. Então, assim, eu já era vinculado à Associação de Jaraguá do Sul, porque eu acredito no associativismo, né? E aí, quando houve a ideia de fundar a associação aqui, a gente prontamente se dispôs. Não, vamos abraçar a ideia, né? Aí os ex-presidentes também entraram junto com a gente, né? E montamos a ACIAS, que era mais um voto do norte, entende? Então, assim, era para a gente incorporar as nossas necessidades, aquilo que a gente precisava para trazer para nós aqui, né? Porque, apesar de todo o potencial econômico que a gente tinha aqui, mas a gente não tinha voz, né? E precisava de voz, né? No meio empresarial. E a ACIAS colaborou e muito, sabe? A gente era bem pequenininho, né, em relação às outras entidades. Mas a gente tinha uma voz e era engraçado porque as pessoas nos ouviam porque a gente tinha conhecimento de causa, a gente falava das nossas demandas como as empresas aqui, né? Então a gente escutava os empresários e levava as demandas. Tá acontecendo isso, não dá para fazer aquilo, tem que ver, essa legislação aqui não vai dar certo por causa disso. E a gente, com as pessoas que a gente tinha, tudo gente, como é que eu vou te falar, preparada, né? Tinha essa cultura, né, de resolver. E aí a gente levava essas demandas e era engraçado porque às vezes, eu lembro numa situação que a gente foi na reunião, né? E aí o pessoal estava comentando e falou, alguém tem demandas? E a ACIAS levantou a mão, né? E aí o nosso ex-presidente, o Rogério, ele levou uma demanda de um problema que estava tendo no ICMS em cima de transferência de material. Era uma coisa assim relacionada à área florestal e tal. E aí ele foi colocando, e aí o presidente, né, da reunião falou assim, meu Deus, agora eu entendi o problema. Porque estava me trazendo esse problema, mas eu não estava entendendo como é que era. Agora eu entendi. E aí, por causa da ACIAS, né, a gente mudou toda uma problemática de ICMS e resolvemos, entende? Então, a ACIAS teve um comportamento, assim, de valor, né, porque levava causas, né, que a gente escutava dos associados e levava e conseguia sensibilizar quem podia fazer alguma coisa por nós, sabe? Carmen, e como que surgiu o convite para você assumir a presidência da ACIAS? Você já era associada, fazia parte desse movimento? Eu fui fundadora, né? Então a gente com 6 ou 7 empresários, a gente se reuniu e resolveu montar a ACIAS, né? E na época eu era secretária, né? Vinha acumulando essa função. E a gente estava preparando, porque foi o Neuciro, o Rogério, e era para ser o Sérgio. E aí o Sérgio, como a ACIAS teve uma viagem, ela ganhou uma viagem para a Alemanha para a gente participar do projeto Empreender, se eu não me engano, desse projeto. E aí o Rogério não pôde ir,
porque estava envolvido com o trabalho e tal. Ele falou, ó, não tenho como sair nessa data, né? E aí o Sérgio disse, não, eu vou, né? Como ele estava sendo preparado para ser o próximo presidente, ele foi. E quando ele voltou com uma tosse, não estava muito bem. Resultado, teve que fazer uma cirurgia cardíaca e o médico falou assim, ó, negativo, você não vai poder, por um bom tempo agora, você não pode ter se envolver com, né, alguma coisa muito... Uma função? Aí todo mundo, né, e agora? Quem que vai assumir, né? É aquela história, né? Todo mundo dá um passo para trás, tu tá distraído ali e fica. Eu falei, não, tudo bem, né? Se vocês acreditam em mim, eu fiquei lisonjeada, né, até. E assumi e foi, sabe? E assim, e foi muito legal. Foi, assim, um aprendizado enorme, muito, muito grande. Porque liderar líderes não é como você tem a tua empresa, você comanda e tal. Não, você está lidando com líderes. Então, você tem que ter uma outra diplomacia, um outro olhar, né? Não é assim, eu vou ser, eu quero. Não, você está lidando com cabeças, né? Então, pessoas que fazem a diferença. Então, você tem que ter um respeito muito grande, né? Você tem que se impor, né? Porque tu tem as tuas regras de vida, né? Então, você não vai perder esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que cooperar, cooptar, trazer as pessoas. São várias ideias, vários pensamentos. Exato, mas então você tem que conseguir conectar isso, né? Então aí a legítima política empresarial. Essa é a verdadeira política, poder trazer as pessoas, conversar, entende? Fazer com que elas compreendam que às vezes você não vai poder fazer isso. Você não vai, tem que mudar. Não dá. Mas como é que a gente pode melhorar? Entende? Então, tu tem que viabilizar. Então, essa é a função, né? Carmen, como que foi aquele período que você atuou enquanto presidente? Obstáculos, temas que eram debatidos, importância e relevância naquela época em que a associação também pôde contribuir? Na época, assim, a gente já tinha feito uma contribuição fantástica, que foi o Simples, né? Então, foi o primeiro município do sul do país, né, que aderiu ao Simples. E foi, assim, uma coisa fantástica, né? E depois que a gente aderiu, daí todo mundo começou. E aí, eu sei que na época o Rogério eu não sei se ele era o presidente ou ele era o vice-presidente. E ele foi para várias associações contar o que significou isso para o município, né? O prefeito na época era o seu Oswaldo, era o seu Tits, exato, né? E o seu Gregório. E aí o seu Gregório foi assim, ele falou assim, eu não vou conseguir explicar. Aí ele vinha aqui para Cias e pedia para a gente, né, ir para os municípios e explicar. Eu sei que a gente fez foi assim, mas foi muito legal, sabe? Então a gente conseguiu contribuir bastante, né? E na época que eu peguei, era final do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, 99, 2000, o bug do milênio, o problema de vai zerar tudo. Foi assim, quem é jovem, talvez não muito jovem, não entende, né, o que foi. Mas, assim, o empresariado, todo mundo preocupado. Ai, meu Deus, e as minhas máquinas, será que vão funcionar? Não vai? Aquela expectativa, né? Porque foi criado um emblema disso, né? Falei assim, nossa, vai ser que nada, foi tudo tranquilo, mas, assim, valeu a experiência, né? Então, foi uma época, assim, de inflação a 8,9%, né? Então, imagina... Hoje a gente está sentindo como tá, imagina naquela época, né? Era assim uma confusão, mas para isso que a CIAS foi feita, né? Para conectar as pessoas, se unirem e fazer as suas, né, as suas necessidades serem pelo menos entendidas, né? A casa do empresário, né? Suporte para o empresário, Exatamente. desde a parte jurídica, a parte do desenvolvimento do empresário, né?
Exatamente. Carmen, e que projetos, ações você destacaria da sua gestão? Olha, a gente fez um monte de coisa. Eu até estava lembrando, assim, né? Coisas que a gente fez na época, né? Uma das coisas que foi bastante impactante para mim na época, o Fernando Henrique criou um curso que se chamava Brasil Empreendedor, se eu não me engano, E eu fiz o curso, né? Vou fazer uma semana. E foi muito legal. Falei, nossa, esse troço aqui é muito bom. E aí comecei a divulgar para a gente, não, vamos... E você ganhava os cursos era via FAT, né? E o Sebrae vinha dar o curso e tal. E eu achei aquilo maravilhoso. Falei, não, nós temos que trazer isso para cá, né? E você ganhava um valor. E a nossa associação, ela, desde o começo, a mensalidade dela era a mais barata de todo mundo aqui, de todas as associações, porque a gente não queria que o empresário bancasse somente, mas ela gerasse contribuições que gerassem valores financeiros para a associação, entende? E aí eu falei, não, vamos fazer. E aí, como que faz? Né? Vocês sabem como é que é fazer curso? Aí as pessoas, não dá, não tem, né? Falei, não. Aí eu falei assim, tive uma ideia. Eu peguei e fui lá era começo de ano, eu fui lá no Miguel Couto e falei com a diretora, falou, como é que é? Vai começar as aulas? Falei, pois falta professora, eu vou ficar sem dar aula, porque não sei o quê, bababá. Falei assim, escuta, e se eu trouxer um curso de uma semana aqui, para as turmas aqui, se eu não me engano, eram 3 turmas à noite, 3 de manhã, assim, eram bastante turmas, né? Ela falou, como assim? Falou, é um curso legal, assim, para despertar o lado empresarial das pessoas, não necessariamente para você criar uma empresa, mas você ser um empreendedor dentro do setor que você está. Eu estou trabalhando no setor, em tal lugar numa empresa. Não, justamente você vai empreender dentro daquilo que você está, da tua função lá, né? Ela achou a ideia genial, né? Falou assim, beleza, porque daí ela também tinha tempo de arrumar toda a estrutura, né? De professores, de sala de aula, de aluno, disso, daquilo. Começou o negócio. E eu quieta, né? Não falei nada para as outras associações, nada, porque eu tinha feito o curso, achado maravilhoso. E aí comecei a fazer. E eram 3 turmas e o Sebrae começou a mandar dinheiro para nós E aí virou um case de sucesso. Um dia, a Cristiane, ela tinha assumido a associação de Jaraguá do Sul, ela me ligou e falou, cara, o que tu tá fazendo? Eu falei, fazendo o quê? Eu queria pegar os cursos lá do Brasil Empreendedor e acabou as verbas, porque Schroeder pegou tudo. Eu falei, não. Tudo eu não peguei. Eu falei, sim, mas você, a quantidade de cursos foi em Schroeder, né? E o pessoal está maravilhado com você. E tanto que a gente foi condecorado com um consultor pago pelo Sebrae. A gente teve um consultor aqui direto, né? Full time, né? E aí esse consultor era o Jean, uma pessoa fantástica, né? E que me ajudou, assim, muitíssimo, foi uma pessoa fantástica, né? E aí, quando a gente recebeu essa verba e veio, porque imagina, ela não tinha estrutura. E aí veio uma pessoa para montar todo, para nos ajudar. Foi assim, sabe? Assim, foi da água para o vinho. O Jean sempre muito carismático, muito querido, né? Ele auxiliando e tal. E foi fantástico. Outra coisa, e o detalhe, a gente fez a soma de alunos que deu em torno de quase 5% do município de Schroeder, da população de Schroeder. Olha só. Foi assim, foi fantástico, né? E virou um case de sucesso. Daí o pessoal do Sebrae todo veio para cá para ver como é que nós fizemos. Quanto tempo durou esse projeto? Foi alguns meses.
né? Eu não me lembro assim, mas é que foi assim, foi uma loucura, vamos dizer assim, sabe? Porque e a gente foi capacitando as pessoas, né? Eu não sei se algum aluno daquela época lembra disso e se isso auxiliou para eles, né? Era interessante a gente ter esse feedback, né? Mas foi assim, foi muito legal, né? E outra coisa que a gente fez também foi o primeiro seminário de desenvolvimento rural sustentável. A gente fez esse seminário porque eu sempre acreditei numa cultura, assim, aquela história do passado. Você olhar para trás, não como ficar olhando, não. Você vai olhar para trás para você entender os movimentos das coisas e projetar esses movimentos para frente, porque o mundo é cíclico. As coisas acontecem e elas se repetem. Acontece e elas se repetem. Elas só se repetem se você não dá o entendimento delas, né? Se for uma coisa boa, você amplia. Se for uma coisa ruim, você dá uma guinada para a direita, para a esquerda, sabe? Você dá uma guinada no olhar que você consegue modificar um monte de coisa. Entende? E aí, esse seminário, ele foi tão impactante, mas tão impactante, que de lá a gente montou a feira, a gente montou um núcleo da agricultura orgânica e a gente fez uma feira, sabe? Toda semana tinha uma feira, que era no sábado, né? Essa feira. E aí as pessoas iam lá para poder comprar as coisas. E, na verdade, a gente não tinha nada assim que era certificado, né? Para você ter uma ideia, eu tava olhando, né? Eu comecei a pegar as coisas do passado e, na época, falava em feira ecológica. Nem usava o termo orgânico. Sabe, não era feira ecológica que a gente ia, porque eu estava toda semana nas rádios, eu era convidada toda semana para falar sobre o que estava acontecendo nas CIAs, o que era, e eu falava da feira direto. Então vinha muita gente, muito mais gente de fora do que daqui, mas eles vinham. E como a gente não tinha uma certificação, o que eu sempre falava para os agricultores: olha, pega as coisas da tua horta que você não usa veneno, que você não tem contato com adubação química, porque até a gente poder crescer, né, a gente poder ter um entendimento, ter a cultura disso, isso vai demorar um pouco, né? Mas a ideia era o quê? Era você fomentar ali é a tal da cultura da visão. Entende? Você fomentar projetar alguma coisa que todos olhem para aquilo e todos busquem, entende? Porque assim, a agricultura normal, ela era extremamente competitiva e tal, então você tinha que ter volume, e a nossa agricultura aqui são pequenos produtores. Então você tinha que ter um olhar diferente, né? E esse primeiro seminário de desenvolvimento rural sustentável, ele fez tanto sucesso, né? Quando eu lancei, eu fiz convite para todo mundo, né? Eu convidei o ministro da Agricultura, eu convidei o governador, eu convidei todos os prefeitos da região aqui e, pasme você, a gente não tinha muita experiência na época, a gente era jovem, então, e os meios de comunicação não eram como hoje, facilitados, né? E aí o ministro da Agricultura ficou tão empolgado, mas tão empolgado, o ministro, que ele falou, ele mandou uma carta, ele mandou ele falou que ele não podia vir, porque já tinha agenda fechada, e ele mandou um representante, um Zimmermann lá de Blumenau. Ele veio representando o ministro aqui. E ele comentou com a gente, falou: olha, eu tô tão... Assim, o ministro está tão empolgado que ele pôs à disposição de vocês o que vocês precisarem para que esse projeto de vocês vá adiante. A gente ficou super, né? Mas é como eu te falo, assim, a gente não tinha muita experiência, a gente não tinha, né, assim... A comunidade não eram todos que achavam isso uma coisa bacana, né? Porque tem a cultura tradicional, né? A agricultura tradicional, entende? Então, isso meio que
criava certas, né, dificuldades, vamos colocar. Barreiras, dificuldades e tal. Mas o que a gente fez nesse seminário, né? A gente aproveitou e apresentou o projeto Empreender, né? E esse projeto que veio da Alemanha, que justamente falava dos núcleos, que as pessoas se uniam com a mesma, que eram todos da mesma área e traziam os problemas. E ali, 80% dos problemas, pasme você, são de todos. Todo mundo tem o mesmo problema. 80% dos problemas são inerentes, ou são iguais para todo mundo. Então, veja, se você está num grupo e você consegue sentar e você consegue falar de um problema que aflige 80% dos que estão sentados, isso não te dá uma vontade de resolver? E aí, esse projeto era legal porque ele tinha um consultor, né? E esse consultor, ele ia buscar soluções dos problemas. Aí ele ia na Ipagre, ou então ele ia no Sebrae, ou ele ia não sei o quê. Se não tivesse solução no estado, ele ia no outro estado buscar. E se não tivesse no Brasil, trazia da Alemanha, resolvia. Era um projeto fantástico, né? Ainda continua, eu imagino, né? Mas assim, é que tem tanta coisa que foi agregando que a gente, né? Porque naquela época era mais difícil, né? Então, as coisas acontecer. E aí, essa apresentação foi muito bacana, né? Nessa apresentação. E aí, eu sei que, falando dos convidados, o governador do estado, na época era o Esperidião Amin, ele ficou empolgadíssimo, porque ele estava lançando um projeto na mesma visão. E ele mandou o presidente da Ipagre aqui. E o presidente da Ipagre, no discurso dele, ele falou assim, olha, eu falei para o governador, a Ipagre está fazendo um evento e eu sou o palestrante, eu vou fazer a abertura. Ele falou, não quero saber, eu quero que você vá a Schroeder, ver o que a Carmen está inventando. Assim, isso no discurso dele. O representante do ministro rasgou elogios para nós. E aí veio o prefeito de Corupá, o prefeito de Massaranduba, Joinville veio, na época era Luiz Henrique, e ele não pôde vir, porque ele estava em Brasília, ou não sei o quê, mas ele mandou 3 secretários. Né? Jaraguá do Sul também mandou, Guaramirim. Então, assim, para você ter ideia, nós colocamos mais de 300 pessoas dentro do salão da comunidade aqui da igreja. São aqui. Medellino? Não, aqui da Igreja da Paz. Da Igreja da Paz. E foi assim um negócio fantástico. E aí, no meio ele fez essa apresentação, aí no segundo tópico, a gente passou um vídeo de cases de sucesso de empresários rurais que fizeram algumas mudanças no coisa e começaram a reverter financeiramente para as pessoas, entende? E foi muito legal, né? Aí, assim, só que a cereja do bolo foi quem? A cereja do bolo foi o Dr. Wilson Schmidt. Ele é um filósofo, olha só, professor da Universidade Federal, e ele é ele é o coordenador geral da Agreco. Né? A Agreco é a Associação de Agricultores Ecológicos das encostas da Serra Geral. Esse cara, ele fez a diferença em um município inteiro. Então, era um município de montanha, não tinha nada, as pessoas estavam indo embora. E aí ele contou a história. E aí todo mundo que saiu de lá se deu muito bem. E aí as pessoas que estavam lá estavam assim, poxa, mas né, todo mundo saiu daqui, se deu bem, nós ficamos aqui e estamos aí pobre, né? E o que eles fizeram? Inteligentemente, eles fizeram uma festa, lembrando as festas do passado e convidaram todas essas pessoas que saíram dali. E levaram para lá, olha, queremos que vocês venham, babá. Aí fizeram um almoço, um café, e lá no meio do café,
eles falaram o seguinte, falou, olha, nós trouxemos vocês, porque assim, nós estamos aqui pobres, nós estamos, a gente queria que vocês nos ajudassem com ideias, com isso. Aí sabe como é que é? Aí um levanta, fala, eu sou médico, não tenho nada a ver com isso, o outro vai embora. E esse Dr. Wilson aqui, ele ficou assim, pensando, falou assim, realmente, né? Esse pessoal, eu estudei numa universidade federal, e foi com o dinheiro dessas pessoas que eu estudei. Eles pagaram impostos e eu usei. Então, nada mais justo do que eu contribuir. Aí ele começou a estudar e pensar o que podia fazer. E aí que veio a ideia de transformar. Porque se você fosse fazer, vamos plantar isso, ou plantar aquilo, você não tinha quantidade para concorrer com preço. Entende? Então, não tem como, né? E aí, falaram, vamos fazer uma coisa diferenciada. E aí, foram para a agricultura orgânica. Na época, eles começaram com um pouco, assim, estudando como é que era, como é que não era, e bababá, como é que foi e tal. O que aconteceu? Virou num case de sucesso. A Agreco vende, tem uma carta de produtos, na época, assim, era uma coisa fantástica, mais de 100 produtos, né, que eles tinham. Eles estavam exportando para vários países do mundo, pagando em dólar pesado, porque eu me lembro que eles faziam mel, era um mel específico lá, isso ia para a Itália, assim, a peso de ouro. Né? E começou a melhorar a vida desse pessoal, começaram a ter estrutura de abate, estrutura de armazenamento, transporte, faziam todo o transporte, sabe? A logística, e deu muito certo. E eu trouxe isso para cá justamente para que as pessoas tivessem ideias de que é possível, né? E a CIA estava ali fomentando essa ideia, né? E foi, assim, uma coisa, assim, que marcou muito para mim, né? Porque dessas ações, o que aconteceu? Várias pessoas começaram a ir para a cultura orgânica. Mas nem todas continuaram. Uma pessoa que continuou foi o Valfrido, né? E o Valfrido foi até hoje, né? Tá até hoje, case de sucesso, ganhou vários prêmios. A propriedade dele é visitada por o Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro. Ele já desenvolveu mudas, ele já... Assim, ele assim, é um case de sucesso e que me dá muito orgulho, sabe? Assim, que ele soube aproveitar de forma assim profissional, dedicada, e conseguiu, sabe, uma sementinha que a gente plantou lá naquela época e até hoje está ali fazendo o sucesso, né? Então, assim, deixa a gente bastante orgulhosa com relação a isso, né? Estamos conversando com Carmen Tomazelli, ela que já foi presidente aqui da Associação Empresarial, está nesse bate-papo de 30 anos aí de ACIAS, que é o braço do nosso empresário, que traz cursos, traz oportunidade de negócio, inclusive também recentemente o desenvolvimento de uma própria festa da entidade, já era realizada a Expo Schroeder e agora junto a essa nova programação, a ACIAS em Fest, né, que nesse ano tem mais uma edição, com certeza movimentando desde a área gastronômica até a área aí do empreendedorismo, dos mais diversos setores, a indústria, o comércio. E falando de Expo Schroeder, você também teve um grande envolvimento com a Expo Schroeder, né, Carmen? Foi 2017, né? E foi assim, fantástico. Porque na época a gente estava passando por 2017, né, 2016, foi assim aquela época de transição logo tinha tido o impeachment da presidente e as pessoas estavam cansadas, sabe? Era só tristeza, né? E o mercado parado e tal. E aí a associação começou a fomentar a ideia, né? Vamos fazer. E na época o prefeito falou, mas a gente vai gastar dinheiro e o pessoal não vai gostar. Não, nós vamos fazer um negócio diferente, vamos se juntar, vamos juntar as coisas e vamos fazer um negócio expressivo. Daí
E a ideia da feira foi inovação, né? Na época o presidente era o Rogério escolheu inovação. E inovação, e todo mundo falando em inovação, e aí ele resolveu fazer várias palestras para nivelar todo mundo, entender o que era, o que não era, como é que fazia, como é que não fazia, né? E aí, nessa ideia, um dia eu estava falando com o pessoal, falou assim, gente, inovação de produto, de processo, isso é uma coisa inerente do negócio. Mas inovação, para mim, a inovação é da cabeça, é do teu olhar, é como você encara a coisa, é a forma como você vai ver a coisa. Daí todo mundo olhando para mim, né? Falar assim, eu gostaria de que a gente montasse uma tenda que fosse assim, uma tenda high-tech, né? Daí todo mundo olhando para mim, né? Daí eu falei assim, mas falou assim, a hora que você entrasse nessa tenda, você passasse por toda a experiência dela, você tinha que sair com outra cabeça. Ia mexer com toda a tua sensibilidade, entende? Essa era a ideia. Mas como é que nós vamos fazer e tal, mas não tem dinheiro, e como é que vai, como é que não vai? Conseguimos que o prefeito, não, vamos fazer a feira. Então vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar, e trabalha. E faz. E aí nós não tinha dinheiro para montar uma tenda separada. E na época o presidente da feira foi o Edemirson. Uma pessoa maravilhosa, né? E ele muito consciencioso, ele olhava para mim, sabe? Eu ficava assim, eu olhava assim aquelas dúvidas, né? O que vai ser? Aí de tanto, não, vamos fazer. Aí o que ele fez? A feira era uma coisa, ele pegou, me deu um cantinho assim, falou, então tu monta ali naquele cantinho. Só que assim, nós vamos deixar de vender espaço para fazer isso aí. Então, né, falei, deixa comigo. E aí eu montei. E era muito interessante, porque você entrava dentro de uma nave, né? Lá tinha uma luz azul, que justamente para ativar a tua criatividade. E tinha um locutor que falava que você ia para um outro planeta. Você tinha que diminuir a tua frequência. Sabe aquele pensamento corrido que você está sempre agitado? Não, você tinha que desacelerar, sabe? E aí eu tinha uma música que eu colocava, que era uma música xamã. Porque a música xamã dava uma destemperada, né? Você ficava ali prestando atenção na música e, ao mesmo tempo, você recebia aquela luz azul, que é da criatividade, que instiga a criatividade. E também você escutava o que o locutor ia falando. Aí, quando terminava, a nave cabia de 6 a 8 pessoas, né? Quando você saía da nave, você dava de cara com o outro planeta. Você estava num outro planeta. E você via em 3D a Terra, lá longe. Entende? E aí eu queria gelo seco para colocar no chão e tal, e não tinha dinheiro. Aí botamos fumacê. Pronto, deu uma guerra dentro, porque já estava afogando todo mundo, sabe? Mas, cara, foi fantástico. E aí você andava pela feira. Eu até tenho foto aqui, eu não sei se dá para colocar. E você andava pela feira, quando você entrava, você ia na primeira parte, que era o Snoozley, que era a sensibilização aqui. A sensibilização dos teus... quando você saía da nave, você estava Você via a Terra, você estava num outro planeta, literalmente, né? Era tudo escuro. Então foi tudo criado um nicho, uma forma para você não andar. E aí você entrava no Snoozley. O que era o Snoozley? Justamente era a sensibilização dos meios de aprendizado. Por quê? Como é que você aprende? Você aprende pelos 5 sentidos. Pelo som, pela visão, pelo olfato, pelas papilas,
né? Isso aqui é doce, isso aqui é salgado, isso aqui está quente, isso aqui está frio, pelo tato. Então, pelos 5 sentidos. E lá, naquela passagem ali, você ativava os 5 sentidos. Com som, com luz, com com cheiro, com pra você ter uma ideia, tinha como é que chama isso? Aquele cabo de fibra ótica. Já viu isso? Tinha um cabo de fibra ótica. Nós estamos falando de 2017, só que isso é quase há 10 anos atrás. Entende? Então, tinha um cabo de fibra ótica para você ver, pegar, sabe? Então, era completamente diferente. Era uma coisa doida, assim, sabe? As pessoas saíam de lá maravilhadas, né? Aí entravam, depois a gente ia... Porque, assim, você vai fazer a criatividade vem da onde? Né? A criatividade, ela também nasce da curiosidade. Isso não é uma necessidade, mas você tem que ser curioso para você ter essa necessidade. Senão você vive a tua vida sem, né? Aí o que eu fiz? Eu conversei com um psicólogo, conversei com empresas de associações de faculdade, para montarem um stand ali, mas ninguém quis fazer. Eu falei, bom, ninguém quer, eu vou fazer. E o que eu fiz? Eu fiz um paredão preto, bem preto. E fiz 4 bolas embaixo, 4 bolas na minha altura, né? E uma bola bem alta, né? Que para ter acesso, só que se você pegasse uma escada e colocasse. E lá dentro, eu tinha colocado frases, né? Que remetia ao empreendedorismo, remetia a um aspecto psicológico de você se desprender de determinadas coisas, várias coisas que mexiam com você. Mas lá eu fiz alguma coisa assim diferente, porque assim, o mundo não é 100% da população que vai mudar o mundo. São apenas algumas pessoas, sabe? Aquele 1, 2, por isso que é tão importante você ter um líder, por isso que é tão importante você fazer... Falar, mas só eu sozinho, só fazer isso aqui. É fantástico, porque às vezes uma ideia, uma pessoa, uma atitude modifica toda uma sociedade. E aí, o que eu ficava? Eu ficava dentro ali, observando o que as pessoas, né? Como que surgiu ali a feira? Muitos expositores já, né, nesse primeiro momento? Empresas? Era mais algum ramo específico? Não. A Snoozely, que é um grupo lá de Curitiba, que cuida justamente dessa questão do aprendizado, né? E daí... Saindo, mas deixa eu só terminar ali a parte da curiosidade. E aí, quando entravam algumas pessoas, era muito interessante. Algumas pessoas entravam ali, olhavam e iam embora. Que tem um monte de gente exatamente assim. Tinham pessoas que entravam, olhavam, olhavam para cima, viam um buraco diferente, mas... né? Olhava, viu? E eu peguei uma escada, fechei e coloquei na parede. Mas tinham os diferentes. As pessoas especiais. Elas chegavam, olhavam, viam, observavam que tinha um buraco, elas olhavam tudo, liam e tal. Falavam, como que aquele, né? É aquele ser diferente. Daí ele olhava, via a escada, tinha um ímpeto de fazer. Olhava, pegava a escada, abria e subia lá. Esses eram os diferentes. Aí eu ficava sempre atrás da cortina, para cá, para lá, sempre olhando para justamente testemunhar essa maravilha de ver os diferentes se apresentarem, os que fazem a diferença. Daí eu falava assim, mas quem que falou para você subir aí? Daí, normalmente eu estava em grupo e tal, eu falava, ele. Eu falei assim, parabéns, você faz a diferença e o mundo precisa dos diferentes, dos que fazem a diferença, dos que têm coragem, dos que vão lá e resolvem o problema, abre, sobe e vão lá olhar. Então, assim, era muito evidente.
Aí você saía de lá, você ia para, como é que é, a internet das coisas e a indústria 4.0. Que aí veio o Senai e montou os equipamentos da indústria 4.0 e a internet das coisas. Então você estava ali, já estava presente no nosso mundo naquela época. Não é que nem hoje nós estamos falando em IA. Não, mas naquela época era muito diferente, né? E depois a gente ia para a robótica, né? Tinha uma salinha de robótica que o colégio lá, Santos Tomazelli, eles tinham a turminha, e eu fui lá e convidei para eles apresentarem, e foi um sucesso. Foi um sucesso, porque as criancinhas iam na parede da divisória e faziam o cálculo. Olha, o meu carrinho está aqui, eu tenho um espaço que vai daqui até ali. O carro ele vai andar esse 1 metro, na velocidade tal. Então, ele está no tempo tal. Então, aí fazia o cálculo, ó. Se ele está nesse, né, andou esse tempo, essa distância, com esse tempo, a velocidade é tal. Então, eles faziam o cálculo ali na hora, ali, para você ver, entende? E para finalizar, eu tinha que chamar as pessoas para dentro da feira, da tenda high-tech. Eu tinha que o meu presidente, o Edemirson lá, ele ia me cobrar, eu tinha que fazer o que eu fiz? Aí eu botei uns cartazes e tal, mas assim, como é que você fala com o jovem? Hoje ainda, mas naquela época, como é que se ia conversar? Então, naquela época já existia isso daqui. Já tinha algumas redes sociais, já estava funcionando essa comunicação. Na época do Orkut? Exato, 2017. Facebook também? Já tinha. Aí tá. O que eu fiz? Eu montei uma foto em 3D, umas fotos bem doidas, assim. E aí as pessoas tiravam as fotos e postavam, né? E aí, todo mundo queria saber onde é que era. E eu estava andando na feira, eu ia lá, olhava, dava uma volta, tal, para ver. Aí uma senhora, e aí, moça, você sabe onde é que tem um rinoceronte gigante? Já andei tudo que aqui, não acho o rinoceronte. Falou assim, ó, lá dentro da feira, a senhora, na feira, vai ter uma fila lá. A senhora entra na fila que vai. E eram filas... Assim, a feira ficava com a fila no meio do coisa, e aí eu sempre falava pro pessoal, aproveita, o pessoal tá parado ali, vocês já vão vendendo, porque... Oferecendo os produtos, mostrando que tem na cidade. Exatamente. E foi um sucesso. E a saída, como é que eu fiz a saída? A saída era como se fosse um renascimento. Então eu fiz uma caixa fechada, toda preta, e com umas tiras eram umas cordas pretas, assim, que você não conseguia passar. Você tinha que se desvencilhar para passar, entende? E lá tinha um computador que o pessoal do Senai dispôs, e lá você podia responder um questionamento, né? O que você achou da tenda high-tech? Maravilhoso, curioso ou diferente? 85% das pessoas acharam maravilhoso. 85%. 10% achou curioso e 5% achou diferente. Porque até você fala assim, gostei, bom, ótimo, gostei, maravilhoso, muito bom, sabe, mas tudo tinha que fazer com que a pessoa, na hora de responder, ela tinha que ter um entendimento da resposta, entende? Foi assim, foi maravilhoso. Eu, assim, na época, eu andava flutuando, né? Até o piso era totalmente diferente, era olha como é que era o piso e tudo em 3D, né? Então, a pessoa andava, por quê? Né? Porque quando você está, o chão, você está sem chão, você começa a olhar em volta. Você começa a se centrar.
E aí é a base de tudo para você dar o start, para você ter a fazer o diferente, né? Você ser o agente que vai fazer a diferença o agente transformador, né? Mas, enfim, teria um monte para falar, né? Eu falo mesmo, então... Carmen, falando agora sobre a evolução da CIAS, né? O que mudou desde a sua gestão, que você observa? Mudou tudo, né? Eu acho assim, a começar pela sede, né? Isso foi importantíssimo, porque aqui você tem a tua casa, né? Então, na época a gente era alugado atrás do sindicato lá, era uma salinha só, né? Então, realmente a estrutura era pequenininha, né? E aqui hoje você vai fazer um evento, você pode fazer aqui. Nós tínhamos que fazer tudo, a locação, fora, contrata isso, contrata aquilo. Hoje você tem você tem uma assessoria dentro da associação, né? A estrutura humana, né? Na época não tinha uma Ana, né? A Aninha que nos auxilia, né? Não tinha alguém para fazer toda essa parte de comunicação, né? As meninas estão aí fazendo a diferença. A gente não tinha. Era tudo daqui e do braço. Tu tinha que se virar. Eu não tinha... Assim, o acervo da CIAS ficava no meu carro uma parte, no escritório do Rogério uma parte, na casa do Neucir outra parte, na casa... Sabe? Era cada um com... Então, assim, isso realmente fez a diferença, sabe? Então, essa é uma evolução. E outra, que eu acho que é uma das principais, são os meios de comunicação. Quer dizer, eu estou contando uma história para você. E é uma coisa que aconteceu lá e que poderia estar escrito num livro ou só no meu pensamento, na minha visão. E eu posso compartilhar. Então, mais pessoas podem ter um entendimento daquilo que a gente se propôs na época. E hoje já fica na internet, né? Exato. Então, né? os netos, enfim, tataranetos, e assim todo mundo vai ter acesso um dia porque eles vão material, falar né? assim, nossa, o que era a internet? O que era esse IA, né? Porque sabe Deus como o mundo vai fazer. Então, a comunicação fez toda a diferença. Então, para você, naquela época, para você chamar um associado... Você tinha que ir lá, sentar, conversar, olho no olho e pá. E as pessoas não eram assim, porque assim, quando o município é pequenininho, as pessoas vão, ela tem um negócio dela aqui, o outro tem ali, e cada um cuida da vida. Só que quando você começa a associar, essa pessoa percebe que aquela lá, ela tem o mesmo problema. Então, por que a gente não senta junto e troca? Tem alguns problemas que é só meu e outros é só dela, mas... O que atrapalha muito são problemas iguais, então vamos resolver, entende? Então, e essa comunicação, essa questão de você poder fazer você postar, né, nas diversas redes, não vou falar nenhuma aqui, mas você ter essa possibilidade de usar esse verbo, né, postar, né? Você vai mostrar o que você quer e as vantagens de você estar aqui. Entende? Então, eu acho que isso facilita bastante, lógico. A geração agora, Y, Z e tal, é uma geração que já está conectada. Então, eles se entendem melhor até. Né? É muito mais fácil eu estar aqui, você ver o meu podcast e ver a minha conversa contigo e acelerar. Isso aí eu já sei, acelera, ou... escuta, volta, deixa eu entender esse troço melhor, entende? Então, assim, é uma diferença brutal, né? Carmen, qual mensagem você deixa para os futuros líderes da CIAS, também a atual gestão da entidade? Olha, a evolução é uma coisa que ela é contínua, sempre a gente vai estar evoluindo dia a dia, a gente vai estar sempre, a cabeça ela vai estar tendo uma amplitude, sempre. Mas os conceitos, determinados parâmetros de correção, de você fazer a coisa correta, eles não mudam. Então, assim, que com o IA, com a internet, com o conhecimento, mas assim, sempre prezar o que é a essência da associação. Porque quando a gente
vira presidente, a gente esquece da gente. A gente não fala mais, eu não falo mais de mim, eu falo das Cias. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cias, entende? E aí eu passo a pleitear o que os meus, que me colocaram aqui pleiteiam. Longe, assim, você praticamente esquece de você, entende? E você começa a trabalhar em prol de uma sociedade, de uma entidade, de uma união. Então, assim, às vezes mas será? As pessoas não entendem isso. Mas eu vou fazer para me autopromover ou para eu... Você não precisa. Né? Essas coisas acontecem sozinhas mediante ao nível de dedicação, de determinação e de parâmetros que você tem na tua vida social, emocional, de correção, né? Então, são coisas que não... Por mais que o mundo gire, mas essas coisas não mudam. Elas podem mudar de cor, elas podem mudar de... Mas a essência é a mesma. Né? Então, assim... O que eu posso falar para os que me irão suceder, né, as Cias lá nos tempos, né, sempre está voltado para essa questão assim, associativa, assim, mas como um verbo, né, que fale muito mais na tua consciência, no teu coração, na tua coragem, na tua vontade, muito mais do que você efetivamente, não, eu vou. Não, é a Cias que vai, entende? Não sei se me fiz compreender, não sei se as pessoas vão entender, mas é essa mensagem que eu gostaria que ficasse, né? Que você, assim, as coisas, elas evoluem, elas, né, mudam, mas a essência não. Conversamos com Carmen Tomazelli, ela que já foi presidente aqui da Associação Empresarial de Xereder. Obrigado, Carmen. Sucesso. Valeu, obrigado pelo convite e estamos à disposição sempre.